Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe Nascimento e a aula de hoje não é sobre história, a aula de hoje é sobre filosofia. Estaremos falando sobre o período socrático ou antropológico. Em uma outra videoaula você poderá ver os filósofos pré-socráticos ou período cosmológico. Por quê? Porque os primeiros filósofos eles vão estar preocupados em compreender o cosmos, a origem das coisas, a origem do universo. Aqui nesse período nós vamos falar sobre Sócrates e a sua preocupação não mais com relação ao cosmo, mas sim sobre o homem. Por isso que é antropológico. Muito bem, vamos lá. Para falar de filosofia, filosofia e história, elas andam juntas, né? É importante falar ali do período clássico da Grécia Antiga, período esse em que a polis ela está florescendo, mais precisamente ali a polis de Atenas, a polis ateniense. Então, há um grande desenvolvimento do comércio, do artesanato e das artes militares. Atenas tornou-se o centro da vida social, política e cultural da Grécia Antiga. Esse é o período clássico, quando foi governado ali por Péricles, por isso eu coloquei aí o século de Péricles. Nesse período, nós teremos também o florescimento da democracia grega, a questão da cidadania grega, que nós abordaremos em uma outra videoaula, mais precisamente de história. E abordar esse período é importante se fazer uma análise sobre a mudança no foco da educação. Então, inicialmente, né, nós vamos ter uma aristocracia, era uma aristocracia que era senhora das terras e do poder militar, e essa aristocracia ela terá um padrão próprio de educação. Que padrão era esse, professor? Era a formação do homem ideal, que era um guerreiro belo, com um físico perfeito e bom. Então a virtude aí, o arete, era um guerreiro belo e bom. Esse era o conceito de homem ideal. Então a educação aí nesse período era voltada para formar o guerreiro, e o seu espírito ele era formado, ou seja, esse cidadão, esse guerreiro, ele crescia escutando os poetas, Píndaro, Hesíodo e por aí vai. Então, o modelo de educação antes desse século que está florescendo aí, antes do período clássico, nós vamos ter uma aristocracia controlando a polis, e também ela vai controlar a polis e ela vai controlar a educação. Então, a educação ela vai ser voltada para a realidade em que eles viviam, um contexto mais agrário, né? Mais rural. E essa economia agrária ela foi sendo suplantada pelo artesanato, pelo comércio, a polis foi crescendo. Não se esqueça ali, né, que isso vai começar mais ou menos ali na segunda diáspora, quando haverá um crescimento demográfico ali na polis, tema que será abordado na Grécia Antiga. Então a polis ela passará por um crescimento demográfico, aumento do número de habitantes, não terá espaço suficiente e haverá um período de colonização, a formação de novas cidades-estados, e haverá bastante atividades comerciais com essas novas polis. Ali no sul da Península Itálica, na região conhecida como Magna Grécia. Então, nesse contexto, né, do surgimento da polis, do florescimento da polis, do fortalecimento do comércio, do fortalecimento das atividades urbanas, vai surgir, é claro, uma nova classe social urbana e rica. Essa classe ela
conseguirá enriquecer por meio dessas atividades comerciais. Então, esses ricos, eles são os tiranos. É a partir daí que, em história, nós vamos ver sobre o processo de democratização de Atenas e toda a crise social que Atenas vai passar. Então, essa nova classe social urbana e rica, né, ela vai influenciar na educação. Então, a educação agora ela será voltada para responder os anseios dessa nova classe social e não mais da antiga classe, que é a antiga aristocracia. É quando a democracia ela será instituída, né? Por quê? Porque esses tiranos eles não têm acesso ao poder político. Por quê? Porque o poder político é controlado pela aristocracia, pelos latifundiários. Então, essa classe social urbana ela vai defender a ideia de democracia, porque era a forma como elas era a forma pelo que essa nova classe ela conseguiria chegar a exercer o poder. Era uma forma de fazer com que a aristocracia não exercesse o poder. E a nova formação do cidadão é voltada ali para a cidade, para o meio urbano, para a polis. É a formação do cidadão, o bom orador. Entenda que antes, né, quando a economia ela era agrária, era voltada para formar um cidadão belo, forte, virtuoso. Agora é o cidadão que vai dominar a arte do convencimento, né? É o bom orador, aquela pessoa que consegue convencer o próximo por meio da sua fala. É aí que vão surgir os sofistas. Gente, é uma nova educação substituindo aquelas dos antigos poetas. Mas, professores, vai continuar ainda misturado aí esses dois modos? Sim, só que o que vai prevalecer é a questão aí dos sofistas, né? Quem vai ter importância lá na polis é o cidadão que tem um bom argumento. Então, os sofistas eles vão se apresentar como mestres da oratória, afirmando ser possível aos jovens ensinar essa arte aos jovens para que fossem bons cidadãos, a arte da persuasão. Eles eram contrários aos filósofos que tentavam entender o cosmos, porque eles falavam que esses ensinamentos, além de estarem repletos de erros, não tinham nada que seriam úteis para a vida na polis. Então, sofistas eles vão abrir as escolas lá para ensinar você a argumentar. É a arte do convencimento. A gente pode ver isso nos dias atuais, no meio dos políticos, né? O político chega, ele conta uma mentira para você, mas ele te convence que aquela mentira é uma verdade. Isso é muito antigo, isso vai nascer ali na polis, na Grécia Antiga, com os sofistas, né? Um novo modelo de vida, um modelo de vida urbano. Então, agora, o modelo de vida na polis, daí surge a política, né? A relação de poder que vai se dar nessa polis, e quem vai sair melhor nessa polis é aquele que consegue melhor argumentar. Também, aí entra Sócrates, era onde eu queria gastar um pouquinho mais de tempo. Sócrates, ele não curtia os sofistas, ele afirmava que os sofistas não eram filósofos, pois não tinham amor pela sabedoria e nem respeito pela verdade, porque os sofistas eles defendiam uma ideia. Se ela era verdade ou não, eles não queriam saber. Se isso fosse vantajoso para os sofistas, eles iam defender essa ideia com todos os argumentos possíveis. Então Sócrates ele vai fazer Sócrates ele vai questionar isso, ele vai fazer uma crítica aos sofistas. Então Sócrates também, ele propunha que antes de você tentar conhecer o cosmos, olha a crítica aí, uma certa crítica aos filósofos pré-socráticos, aos filósofos cosmológicos, né? Que antes de você, Sócrates ele vai propor que antes de você conhecer a natureza, o homem, faltou uma vírgula aí no slide, né? Natureza, vírgula, o homem deveria conhecer-se a si mesmo.
É a questão do autoconhecimento. Por isso que está lá período antropológico. O homem é o centro do estudo. O homem é o centro das coisas. E Sócrates também, ele afirmava que a famosa maiêutica, né, é o nascimento, que a consciência da própria ignorância é o começo da filosofia. Então a filosofia, para Sócrates, ela vai surgir quando você entende que você é ignorante em determinado assunto e você precisa aprender. Então você precisa questionar. É a famosa atitude filosófica. Daí vem a famosa frase dele, né? Só sei que nada sei. O que ele quer dizer com isso? O que essa frase ela significa, né? Que quando você reconhece que você não sabe de nada, que a única coisa que você sabe, isso é o início da filosofia, porque você está tendo consciência da sua própria ignorância. Eu não conheço sobre esse assunto, então eu preciso saber. Beleza? Então, também Sócrates vai surgir com questionamentos sobre a essência das coisas, que ele vai falar que a essência das coisas ela é diferente das opiniões que são formadas sobre elas. E a essência de algo você só consegue conhecer, atingir por meio da reflexão, por meio do pensamento. Sócrates vai falar aqui de verdade absoluta. Então, vou falar aqui para vocês umas características, né, principais sobre Sócrates. Para ele, a filosofia se volta para as questões humanas, morais e políticas, né? Ele não vai perder tempo falando muito sobre o cosmo, da origem de tudo, o physis, né? O arche ou arque das coisas. Ele vai se prender à questão da vida do homem e da vida ali na polis. O ponto de partida da filosofia, segundo Sócrates, é a confiança no pensamento. Olha, compreender as coisas, compreender a essência das coisas, mas não por superstição, mas sim pelo uso da razão. Usa o teu racional para compreender as coisas. Daí, esse é o ponto de partida da filosofia, né? É você compreender a sua ignorância. E é feita pela primeira vez uma separação radical entre opinião e a imagem. Entre opinião, imagem das coisas e a essência, é o conceito. É aí que Sócrates ele vai falar que eu tenho um objeto, alguma coisa, e aquilo tem uma essência. Essa essência é o inteligível, é o significado dessa coisa, dessa matéria, dessa alguma coisa, ou seja, é um conceito. E ele vai dizer que a essência dessa coisa, esse conceito, você só vai conseguir atingir mediante o pensamento, de forma racional, e isso completamente diferente da opinião. Que a opinião, ela é o sensível, o que você toca, né? A essência, ela é o inteligível, você não pode ver. É o abstrato. Então, a opinião, ela varia de pessoa para pessoa, de lugar para lugar, época para época, mas a essência, o conceito, não. O conceito de algo, a essência, ele nunca muda. Ele sempre foi e sempre será. Deixa eu ver um exemplo aqui para ficar bem fácil para você. Por exemplo, ele está falando aqui de verdade absoluta. Digamos que eu vou pintar um quadro. Esse quadro, ele está aqui nessa posição, mas a pessoa que está de outro ângulo, ela pode perceber uma outra imagem. Então ela está relativizando, ela está opinando,
ela está dando uma opinião. Então, aquilo que ela está percebendo na minha pintura, ela está distorcendo a verdade que foi criada. É como se eu pintasse um quadro desse jeito e você falasse, não, mas desse jeito ele serve. Não, na verdade o quadro ele não foi feito para ser visto assim, mas sim nessa posição. E você só vai conseguir entender a essência dessa pintura, por exemplo, se você, é através do pensamento. Então, ele está falando aqui do conceito de verdade absoluta. Por exemplo, uma outra coisa aqui, o trabalho. O trabalho no período colonial, o trabalho braçal, ele era mal visto. Por quê? Porque eram senhores de escravos, eles tinham que ter escravos em suas fazendas, em seus engenhos, e o homem bom era o cara que ficava lá na casa grande, na sua cadeira lá, observando o escravo trabalhar. Então o trabalho braçal era mal visto no período colonial. Só que hoje o trabalho, ele já que não trabalha, né, é vagabundo. Por quê? Por que não trabalha é mal visto? Porque eles estão dando está mudando de época para época. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui para você, que a essência ela é imutável, a opinião ela é mutável. O que os outros pensam sobre determinado assunto não vai alterar o que aquele assunto realmente está falando. Então Sócrates ele é o primeiro a fazer essa separação radical entre essência, que é o inteligível, e a opinião, que é aquilo que você vê. Sócrates não... É interessante de Sócrates é que ele não perguntava se algo era belo, mas sim o que é beleza. Sócrates ele irritava muita gente lá em Atenas, porque você chegava e falava, eu estou amando. Sócrates, ele não ia te falar, legal, não. Ele ia chegar até você com uma pergunta, o que é o amor? E quando você passasse a refletir o que é o amor, você ia perceber que você não estava amando, era somente uma atração física. E você largava aquela pessoa, né? Então Sócrates, com seus questionamentos, os fazia pensar não só sobre si mesmo, mas também sobre a polis. Ele fazia os atenienses, ele levava os atenienses à reflexão. Aquilo parecia evidente quando acabava sendo percebido duvidoso ou incerto. Então, para os poderosos de Atenas, Sócrates ele vai se tornar um perigo, pois ele estava fazendo a juventude pensar, e por isso ele foi acusado de desrespeitar os deuses e de corromper os jovens. Ele foi levado à Assembleia. Sócrates não se defendeu, porque se ele se defendesse, ele estaria assumindo a culpa. Ele falava que ele não era culpado, então ele foi condenado a tomar um veneno, que foi a cicuta. Gente, fica por aí. O próximo assunto de filosofia é sobre o período helenístico. Se inscreva aí no canal, dá uma curtida, compartilha, faz o que você quiser e bom estudo!